Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Astral, onde eu vou falar aqui um pouquinho porque alguns espíritos suicidas ficam presos em seus corpos físicos. Bom pessoal, ao contrário do que muitos pensam, isso não se deve ao ato em si, ou seja, eu já vi gente falar que se você tinha que viver 70 anos e se suicidar com 50, você ficaria preso no corpo por, por 20 anos. Isso não é verdade. Primeiramente, não tem corpo físico que dure esse tempo. Geralmente, ali dentro de 6 meses, o corpo já se desintegra totalmente, o corpo físico. Ficando apenas ali a alçada, né? Bom, por que alguns espíritos, quando cometem o auto-extermínio, ficam presos nos seus corpos? O que causa esse aprisionamento basicamente são duas coisas: o alto apego ao corpo físico, que tem pessoas que são muito apegadas ao seu corpo, geralmente aquelas pessoas muito vaidosas, geralmente são modelo, cantoras, cantor, gente que quase que idolatra o próprio corpo, né? A gente devemos respeitar o corpo e não idolatrar, já que o corpo físico é uma ferramenta muito importante para nosso desenvolvimento espiritual. Então, quando uma pessoa é muito apegada ao seu corpo físico, muito materialista, o que acontece? Isso acaba adensando muito o seu duplo etérico, fazendo com que aquela coesão, aquela conexão entre esses dois corpos fique cada vez mais forte, porque é aquela coisa, a consciência, naquilo que a consciência se concentra, aumenta, projeta energia. Ou seja, se eu ser apegado muito ao meu corpo físico, eu vou tomar o meu corpo físico como a coisa mais importante em detrimento dos outros corpos. Então, quando um indivíduo desencarna, ele tem muita dificuldade de se desacoplar do seu corpo físico, o duplo etérico desacoplar do seu corpo físico, fazendo assim com que é como se o duplo etérico e o corpo físico quase se fundissem, de tão apegado ao corpo físico que esse espírito era. Então, isso acaba também acarretando o aprisionamento do espírito ao cadáver, em decomposição no cemitério. Então, isso é um dos fatores que leva o espírito a ficar preso aí no seu corpo físico, né? E ele vai passar por situações aí desastrosas aí, né? Traumatizantes, vai sentir os vermes comendo o seu corpo físico, né? O cheiro, né? Um cheiro assim de arrasar qualquer um, né? Porque o cheiro de um cadáver de ser um dos piores cheiros que existe aí no mundo. E outra, não é que o verme come o corpo astral. O verme come a parte física, mas só como o espírito com seu corpo astral está ligado ao corpo físico através do duplo etérico, e uma das funções do duplo etérico é transmitir as sensações do corpo físico para o perispírito. Muito dessas sensações do corpo estar sendo devorado pelos vermes passam uma boa parte para o corpo astral e assim causando muito sofrimento ao espírito. Não é que os vermes comem o perispírito, está comendo o corpo físico, mas devido ao duplo etérico estar ainda conectado ao corpo astral, ao perispírito, acaba aí passando todas essas sensações para o corpo astral. Por isso, quando a decomposição total se acontece, o espírito, quando sai dessa situação lastimável, ele fica com a aparência de um cadáver, literalmente, né? Fica magro, fica com cheio de verme. Ele meio que plasma uma situação semelhante, propriamente de tanto que ele ficou preso naquela situação de
intenso sofrimento, intenso perturbações aí devido a esse apego extremo ao corpo físico. E uma segunda situação que também é muito comum é no caso do suicídio, é quando uma pessoa, retira sua própria vida através de algum meio de autoextermínio. E lembrando, não é todo suicidas que ficam presos nos seus corpos, não. Existe alguns, dependendo da forma que ele desencarnou, ele não vai ter esse tipo de experiência, certo? Não vai ter, por exemplo, André Luiz foi considerado um suicida indireto, né? Porque ele bebia muito, fumava muito, frequentava os lugares aí de promiscuidade, então ele foi considerado um suicida indireto, né? Mas entretanto, tu não vê ele relatando aí que ficou preso no seu corpo, né? Isso acontece em caso de pessoa que tira sua vida com um tiro na cabeça, né? Através do enforcamento, através de venenos muito ácidos, como chubinho. Então o que acontece? Quando o indivíduo ele retira sua própria vida de forma brutal, por exemplo, se jogar de um prédio bem alto, o que acontece? O duplo etérico ele vai ser novamente o responsável por o espírito ficar preso no corpo físico. Por quê? Porque uma das funções, de várias funções do duplo etérico, é soltar o corpo astral no plano astral. Mas para isso leva um determinado tempo. Então o que acontece quando um indivíduo, por exemplo, ele tira a sua própria vida com um tiro na cabeça, ele morre em 2 segundos no máximo. 2 segundos e já está morto. Ou seja, é uma morte instantânea. Isso não faz com que o duplo etérico não tenha tempo de afrouxar os laços etéricos que tem com o corpo astral, fazendo assim que o espírito não seja solto imediatamente no plano astral, fazendo assim com que ele fique grudado por um certo tempo no corpo físico através do duplo etérico. Aí ele vai experienciar tudo aquilo que eu falei anteriormente. É porque, como um tiro na cabeça é uma morte instantânea, não dá tempo do duplo etérico soltar o corpo astral, então ele fica preso, né? Não tem nada a ver com aquela coisa de falar, ele tinha que viver 80 anos, se tirou a sua vida com 50, ficar 30 anos no corpo astral, no corpo físico. Nada a ver, pessoal, não tem nada a ver. Primeiro que o corpo físico não vai durar esse tempo todo, né? Geralmente 6 meses ele já fica totalmente decomposto, né? Também pessoas que se enforcam, se jogam de lugares muito altos, se jogam na linha do trem, são mortes instantâneas, né? Ou seja, não dá tempo do duplo etérico afrouxar seus laços e soltar o corpo astral, certo? E outro, o espírito não vai ficar nessa situação por 20 anos, 30 anos, como muitos falam. Ele vai ficar até que o corpo físico se decompõe. Por quê? Porque quando o corpo físico se decompõe, o duplo etérico se decompõe junto com ele. E assim, ele tem que esperar toda a decomposição, aliás, vai presenciar toda a decomposição do seu corpo até que finalmente ele se liberte. Mas até lá, já saiu traumatizado, já está com seu perispírito totalmente transfigurado, numa espécie de zumbi, de um cadáver mesmo, literalmente. Ele toma todo aquele aspecto fisionômico de um cadáver. E assim ele sai de um sofrimento e às vezes, dependendo se ele não receber logo ajuda, já vai ainda vai para um umbral e ainda vai passar ainda por mais sofrimento ainda, que pode até mesmo levar ele à segunda morte, dependendo da intensidade do sofrimento. E pois é, então isso, o duplo etérico é o verdadeiro causador desse aprisionamento, né? O alto apego ao corpo físico,
né? Aquela coisa exagerada. E também o autoextermínio instantâneo leva também o espírito a ficar também no seu corpo físico, mas nem todos. Por exemplo, Cássia Eller, né, quem ouviu a carta psicografada, onde ela conta aí sua pequena, de forma resumida, sua trajetória no mundo espiritual, ela foi considerada uma suicida. Mas tu pode perceber no áudio que em momento nenhum ela fala que ficou presa no seu corpo. Por quê? Porque a morte dela não foi uma morte instantânea, foi uma parada cardíaca. E isso, ou seja, deu alguns segundos a mais para o duplo etérico dela soltar seu corpo físico, né? Mas só que ela foi pro Vale do Suicida, né, devido a sua sintonia, né? Porque ela, o próprio áudio fala que desencarnou por excesso, por consumo excessivo de drogas pesadas, né? Então isso acabou estragando o corpo dela e acabou desencarnando. Mas se você ouvir o áudio certinho, você não vai ouvir ela falando que ficou presa no seu corpo. Mas ela era uma suicida, né? Só que ela se suicidava aos poucos. Né? Por exemplo, uma pessoa que desencarna com um tiro no coração, né? Comete o autoextermínio com um tiro no coração, ela não vai experienciar também ficar preso no corpo. Por quê? Porque quando o indivíduo tira a sua vida através desse método, ele não morre instantaneamente. Ele leva geralmente de 10 a 15 segundos até que o sangue pare de ir para o cérebro e o cérebro assim ocorra a morte cerebral, levando de 10 a 15 segundos, tempo suficiente para o duplo soltar aí o seu corpo astral. A não ser que esse indivíduo seja muito apegado ao corpo físico, mesmo com esse tempinho a mais, ele pode ficar aí preso no seu corpo físico, certo? Então não tem nada a ver, tinha que viver 90 e morreu, se suicidou 50, vai ficar 40 anos preso ou 40 anos no umbral, não tem nada a ver. E outra, os espíritos suicidas só vão para o Vale dos Suicidas por sintonia, porque geralmente essas pessoas estão com depressão, estão perturbadas, usam muita droga, muito álcool. Então eles criam uma egrégora, uma aura em torno de si que acaba sendo atraída magneticamente para essas regiões trevosas. Né? Aquela coisa, semelhante atrai semelhante. Um suicida atrai um suicida. Um ladrão atrai um ladrão. Um assassino atrai um assassino. Então não é que Deus joga ela lá porque ela cometeu esse crime, que é bem grave, por sinal. Não é a morte que leva para lá, é a própria sintonia magnética da sua aura que entra em sintonia com a egrégora desse vale, que acaba sendo atraída como uma malha de ferro atraída pelo ímã. Então, é isso, pessoal. Mas, e outra, mesmo ela indo pro vale, não quer dizer que ela fica lá pra sempre. Aqui no canal tem um vídeo que fala como sair do umbral. Quem quiser aí, eu vou deixar aí. Acesse meu canal lá que você vai ver como fugir do umbral, tudo mais lá. Então, pessoal, é isso. Se gostaram do áudio, se vocês curtiram o assunto aí, dê um like aí, se inscrevam. E até mais.